Bom, vamos lá. Marcos capítulo 16, nós vamos ler o versículo 15 e 16. Diz assim, versículo 15 e 16: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos fechar os olhos e vamos orar, pedir as bênçãos de Deus. Santíssimo Deus e Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, na total dependência do Senhor. Pedimos que haja, ó Deus, temor e tremor em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho, nós semana passada, nós iniciamos, como eu disse, falando sobre o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho, e também nós falamos sobre a inerrância das Escrituras, ou seja, a veracidade da palavra de Deus. Então, todos os argumentos que nós vamos colocar dentro desses estudos são pautados na Bíblia. Talvez você, eu não conheço a vida espiritual de ninguém aqui, por favor, tá? Desses que estão chegando, e não é minha intenção jamais acusar, é dar coordenadas e dar orientações daquilo que nós estamos fazendo errado uma vida toda. E uma das coisas que nós fazemos mais erroneamente é não colocar uma base no nosso cristianismo. O Evangelho, ele é a base e a sustentação de uma vida espiritual. O Evangelho, quando você vai construir uma casa, o que você faz? Você cava primeiro, como eu falei, né, na semana passada, você cava o alicerce. Aí você vem, põe os fundamentos, né, e para que você possa construir a sua casa. E infelizmente, o cristianismo, para você ter uma ideia daquilo que eu quero falar, as pessoas começam a sua casa pelo telhado, e ela não tem sustentação, e automaticamente não tendo sustentação, o que eu quero dizer, não tem salvação genuína. Então acaba sendo um monte de pessoas religiosas, sem conhecimento de Deus, e sem certeza da sua salvação. Então você não precisa responder, eu não vou constranger ninguém, isso aqui não é, e nem é um lugar de acusação, mas é um lugar que vai direto ao ponto. Por quê? Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é boas notícias. Por que boas notícias? Nós lemos no texto que tem uma péssima notícia. Qual é a péssima notícia? Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então existe uma má notícia. Quando nós vamos conhecer a Deus, nós temos em mente que Deus é amor, é bondade. Você está correto. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é santo, Deus é misericordioso. Mas você tem que incluir dentro da sua mente que Deus é justo, Ele é santo, e Ele também tem um atributo que chama-se ira. Você sabia que Deus se ira todos os dias? Você sabia que Deus ele está com a sua espada afiada para matar aquele que não vai se converter? É uma figura de linguagem no sentido, se ele não se converter, ele não vai salvar. É o que diz o texto. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Essa é a pergunta para todos nós aqui e para você. Se Cristo voltar hoje, ou você morrer, para onde você vai? O Evangelho, ele é uma mensagem persuasiva, é uma mensagem que confronta. Nós não viemos aqui falar um monte de coisa que já está cansado de saber nessas igrejas triunfalistas ou igrejas omissas que deixam de pregar a verdade do Evangelho. Eu não vou aqui, eu não faço essas reuniões para trazer uma ideia minha, eu trago uma ideia bíblica. E o próprio texto, preste atenção no texto. Jesus, ele vai, depois da ressurreição, Marcos capítulo 16, ele acabara de ressuscitar, vem diante dos discípulos, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e venceu também o inimigo, na cruz. E ele vem e dá uma ordem: vocês vão agora e preguem o Evangelho. O que é pregar? Pregar é contar uma história, é trazer uma mensagem. Pregar é falar, trazer
uma proposta àqueles que estão sem Deus, aqueles que não são convertidos, aqueles que estão perdidos. Porque se o texto diz que se o homem não se converter, ele está condenado, você acha que isso aqui não é brincadeira, né? Então a Bíblia, ela se cumpre em todos os sentidos, em todas as afirmações. E quem está falando aqui não é um pastor, não é um padre, não é uma placa de igreja, não é uma denominação, é o próprio Deus. Então isso tem que trazer você temor ao seu coração. Talvez o seu problema não é essa questão financeira, não é o cônjuge, não é a sua enfermidade, não é nada disso. O seu problema é exatamente essa base. Para que você possa o quê? Para que você possa ter uma sustentação espiritual, uma base espiritual. Vou falar um negócio para vocês: todos nós sofremos, todos nós temos enfermidades, nossos familiares têm problemas, temos problemas isso, aquilo, emocionais, psicológicos, mas o maior problema que a humanidade tem está exatamente nesse versículo: aqueles que não creem vão ser condenados. Existe um grupo de pessoas pregando que não existe inferno. Isso é uma mentira. Isso é uma heresia. Existe, né? Testemunho de Jeová, né? Nós sabemos, adventistas, eles pregam isso, eles não creem nisso. E outros estão nessa mensagem, YouTubes e tanta coisa falando sobre isso. Então, por que o Evangelho ele é fantástico? Porque ele tira todas essas dúvidas que você tem na mente, do que eu tenho na mente, e ele coloca a palavra da verdade, que é Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele tem uma mensagem. O Evangelho, quando ele fala para pegar, nós vamos começar a história hoje, nós vamos começar em Gênesis. Então, o que nós vamos começar em Gênesis, a história? Nós vamos começar falando de um período, Gênesis 1 e 2, sobre a inocência. O que é inocência? Ao contrário de culpa. Quando entra capítulo 3, o que acontece? Quando entra o pecado, vem a culpa. O homem sem pecado, Gênesis 1 e 2, inocência. Esse era o propósito de Deus. O Éden. O que é o Éden? É um lugar de prazer. E isso, nós não vivemos mais nisso, né? A nossa mente ficou totalmente navegando, não conseguimos concentrar nossos pensamentos naquilo que é o mais importante. Esqueça desse que vos fala. Mas lembre que o plano, o projeto, a proposta mais importante da vida do ser humano chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. Quando fala Evangelho, boas notícias, porque existe uma má notícia, Evangelho e Jesus Cristo tem tudo a ver. Jesus Cristo, ele é o que? O Senhor Jesus é o que cumpriu o projeto do Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus programou, planejou a salvação. Jesus Cristo ele cumpriu, ele executou o plano da salvação. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence que essa mensagem que está sendo pregada, que vai ser pregada, ela é verdadeira e ela vai te trazer paz, caso você entenda o Evangelho de uma maneira genuína. Mas como você faz isso? Por intermédio da fé. Se eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Você fala, não sei. Isso é fé? Mas você tem que falar que eu tenho certeza, mas com base. Com base. Quando Jesus disse assim, no nosso texto está assim: quem crer. O crer aqui não é crer em Jesus numa questão existencial apenas. Porque a Bíblia fala que o diabo ele crê e treme. Às vezes tem mais reverência do que nós, né? Ele crê e treme. Então, é crer com evidências. É crer com evidências de salvação, né? Você quer deixar ela lendo lá dentro? Você quer ir lá junto? Com as crianças? Tem problema, viu? Tranquilo. Então, você já está grandinha, está precisando ouvir. Precisa. Já está mocinha, né? Tem quantos anos? 10 anos. Já está mocinha. Então, preste atenção que isso vai ser bom para você, viu? Qual que é o nome dela? Claro. Claro.
Viu, Clara? Vai ser, eu vou ler menos e tentar falar mais, para ser algo bem compreensível, certo? Então, coloque isso na sua mente. Esses estudos aqui não é para eu chamar você para ir para a minha igreja, embora a minha igreja está lá. Não é essa a finalidade. Porque todos que congregam na onde nós estamos, eles têm que passar por isso. Por quê? Porque a igreja não é lugar de pessoas não convertidas. Igreja, a eclésia, é o ajuntamento daqueles que já são salvos. Isso é igreja. Por isso que nós fazemos esse trabalho, para que as pessoas elas entendam o Evangelho. Depois elas vão entender doutrina, e depois sim nós a declaramos membros da igreja. Não, mas é assim, é o que Jesus falou. Mateus 28 diz o quê? Ide fazer discípulos, prega o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois o que falou? E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Depois vem doutrina. Aí depois nós colocamos as pessoas. Não é um método legalista ou um método... É um método bíblico. Se todas as igrejas fizessem algo simples que a Bíblia pede, as igrejas não estariam nessa situação. Mas para as igrejas saírem dessa situação, elas precisam colocar uma base nas vidas que estão dentro dessas igrejas. Não é difícil entender isso, é simples entender isso, né? Então é isso que nós fazemos, mediante uma ordem. É uma ordem, ide. O que é ide? É portas afora. Não é ide e ficar no púlpito. Jesus não falou isso. Ide, portas afora, e pregai o Evangelho. Conta a história das boas notícias. Por quê? Porque tem uma péssima notícia. Quem não crer vai ser condenado. Isso é Bíblia. Qualquer criança entende isso. Você leu e você entendeu, certo? Então vamos começar a história. Gênesis capítulo 1. Nós também falamos o que não é o Evangelho. O que não é o Evangelho? Eu só esqueci desse detalhe. O que não é o Evangelho? Tudo que sai da cruz, do sacrifício. O homem, ele tem que entender que ele é pecador. O homem tem que entender, caso ele não se arrependa, ele está condenado. E ele tem que entender qual é a proposta de Deus por intermédio do Evangelho. Então, se você pegar um saco de arroz, feijão, e ir lá no bairro aqui do lado, e pegar e falar, eu vou lá evangelizar e dar o alimento, isso não é evangelho, não é evangelismo, isso é caridade, é outro nome. Se você vai numa igreja, hoje vai ter reunião do Evangelho, e o cara prega cura, prosperidade, isso não é o Evangelho. Dá para entender por que ninguém está convertido dentro dessas igrejas grandes? Porque começa por aquilo que as pessoas têm necessidade. Isso não é o Evangelho. Está desencaiado? Está encaiado? Vai para Jesus. Tem a reunião da não sei do que, não sei do que. Está precisando de dinheiro? Tem a reunião não sei do que, da prosperidade. Mas isso não é o Evangelho. Isso não é... está com problema psicológico? Nós vamos lá fazer a oração da libertação. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, se você entender, ele tira todas essas questões e te dá paz. Quando Deus salva o ser humano, não é só para salvar para ele estar na eternidade. Sim, lá nós estaremos ausentes do pecado, certo? Com o corpo glorificado. É a última doutrina do Evangelho, chama-se a glorificação, certo? Porém, eu sou convertido há décadas. Eu vou dizer para vocês, eu particularmente, eu tenho paz, tenho totalmente paz. O Lula ganhou, estou em paz, mesma coisa. O Bolsonaro ganhou, estou em paz, mesma coisa. Por quê? Porque nós sabemos que esse mundo já era. A concupiscência, né? O pecado, a impureza, a corrupção, as profecias que estão nesse livro aqui, todas elas estão se cumprindo. Não adianta, se eu rejeitar isso ou aquilo, não vai adiantar nada.
Agora, o que o cristão genuíno, verdadeiro tem? Ele tem esperança. Então o Evangelho, nós lemos semana passada sobre o que? Os 10 leprosos, né? Lembra? Jesus curou os 10, não foi? Quantos foram salvos? 1. Os outros 9 queriam o quê? Só cura. João 6. Aqueles que Jesus matou a fome, Jesus o pão da vida. A hora que parou de dar alimento para eles, o que eles fizeram? Dura esse discurso. Quem pode ouvir? Foram embora. Não é assim? Agora, as igrejas triunfalistas e todas essas igrejas que prendem as pessoas por uma mensagem mentirosa, a hora que para de oferecer aquilo que elas querem, elas vão embora. O que Jesus falou em João 6 para a multidão que seguia ele? Ele falou assim: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em você mesmo. O que eles falaram? Duro esse discurso. Quem o pode ouvir? Ele disse: enquanto o Senhor estava expulsando o demônio, dando comida para nós, curando a gente, tudo bem, Jesus, agora eu não quero. Não é a maioria, o mundo não é assim, as pessoas não são assim. A pergunta é, para todos nós, qual é a sua motivação de buscar Jesus? Quais são as suas motivações? Elas são espirituais, eternas, para resolver o seu problema de pecado, te trazer paz, segurança? Ou é dinheiro, situação A, B, C ou D, como eu falei? Então o Evangelho vai te trazer exatamente isso. O que não é o Evangelho, nós já estamos cansados de ver. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 1, certo? Nós vamos ler versículo 1, eu vou explicar. Nós vamos ler o versículo 26, só espera um minutinho. Do versículo 1 ao versículo 26, Deus criou todas as coisas. Nós cristãos somos criacionistas. Nós cremos num Deus que criou todas as coisas com o poder da palavra. Haja luz e houve luz. Até o versículo 26, Deus criou todas as coisas com exímia perfeição. Aí ele vai mencionar e vai para criar o homem. Versículo 26. Isso está dentro do Evangelho. Também disse Deus, depois de todas as coisas criadas: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que nós vamos extrair? Nós vamos extrair o que encaixa no Evangelho. O que encaixa no Evangelho? Como que Deus criou? Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que quer dizer isso? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos, ali estava a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E ele vai criar o homem. O que está querendo dizer, para conjecturar e te formar? É um Deus santo, fazendo também uma criatura santa, e um Deus santo convivendo, se relacionando com uma criatura santa. Isso era o Éden. Esse é o projeto de Deus primário, o objetivo de Deus quando ele formou o homem. Então nós podemos aqui entender um dos atributos de Deus: a santidade de Deus, a pureza de Deus. Para o homem se relacionar com Deus como era no Éden, lugar de prazer, ele tem o quê? Ele tem que estar sem pecado. Sem pecado. Guarde isso, porque você vai formando o que é o Evangelho. Uma criatura santa com Deus santo. Agora versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Então Deus mencionou de falar o homem, de formar o homem. Agora ele vai falar como ele formou o homem. Versículo 7.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. Então o que aconteceu? Aula de ciência, né? Ciência espiritual. Deus foi lá, amassou o barro, fez uma maquete, mas não tinha nenhum motor para pôr nele, né? O que Deus fez? Ele é Deus. Ele soprou o fôlego de vida no homem e ele passou a ser alma vivente. O que nós aprendemos com isso? Da forma como Deus criou, com o poder, o sopro de vida no homem. Agora uma outra coisa, o homem passou a ser alma vivente. O pecado lá no capítulo 3, ele vai romper isso. Ele vai entrar o pecado no homem, porém a alma dele continua sendo vivente. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque a sua alma não morre. E lembra o que Jesus falou? Quem não crê vai ser. Então, quando fala de morte, fala de separação. O homem, depois que pecou, ele perdeu a comunhão com Deus, ele se separou de Deus. O Evangelho, só abrindo um parênteses, é que nós estamos tentando pôr as pedras no seu devido lugar. É igual um quebra-cabeça, tudo desmontado dentro de um saco, e você não sabe como pôr, como dar forma em uma verdade. Certo? Então o Evangelho, ele vai colocando as pedras para que você forme a verdade da eternidade, do perdão, da salvação. É isso que o Evangelho faz. Então, voltando aqui, a alma é vivente. Certo? Então você vai entendendo um pouquinho. Aí volta aquela pergunta, né? Onde sua alma vai passar a sua eternidade? O Evangelho é assim, ele explica e aplica. Isso é pregação. E de pregar, você explica e de uma maneira persuasiva você aplica a pessoa. Isso é Evangelho. Jesus fazia isso. E 1 milhão de vezes melhor do que todos nós. Paulo fazia isso. Pregadores, os discípulos, os apóstolos, pregadores até 100 anos atrás, vamos falar 50, né? Eu estou com uns quase 60. Há 50 anos faziam isso. Agora, infelizmente, não existe. Por isso que as pessoas estão todas incertas, porque não tem a simplicidade do Evangelho. Bom, agora, o que Deus agora vai falar? Ele falou, ele fez o homem, eles estavam todos sem pecado, tinha toda uma sustentação, tinha toda a base para alimento, enfim, sem pecado, tudo criado, né? A selva, a relva, os animais, as plantações, os rios, exime a perfeição, e todos eles sem pecado. Agora, para eles continuar vivendo nessa condição sem pecado, Deus passou uma ordem, apenas uma. Vamos ver. 2:15. Vamos ler o 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardar, aquilo que eu falei anteriormente. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dele comeres, certamente morrerás. Você e eu, nós não temos ideia o que é uma mente sem pecado. A humanidade está tudo perturbada, ainda mais depois que ele veio o tal de celular, né? Parece pessoas assim, totalmente inertes, né? Pessoas depressivas, pessoas sem raciocínio. É o pecado. Psicologicamente derrubadas, sofrimentos. E eles não compartilhavam de nada disso. Você já imaginou? Vamos viajar um pouco na maionese. No lado bom. Se você e eu estivéssemos lá no Éden, não teria pecado,
automaticamente não teria cemitério, não teria morte, não teria divórcio, não teria briga, não teria farmácia, não teria hospital, não teria remédio, não teria convênio, não teria nada disso. Não teria psicólogo, não teria psiquiatra. É isso que estava acontecendo lá. É isso da forma que eles viviam. Um lugar sem pecado, um lugar de inocência e pureza. Hoje, para você colocar as pessoas sentadas, para elas entenderem uma coisa tão fácil como essa, é a coisa mais difícil do mundo. Por quê, meus queridos? Eu estou tentando mexer na nossa mente, tentando nos ajudar, porque nós estamos sofrendo demais. Toda a humanidade, ela está sofrendo demais, e nós vamos ver o porquê depois que entra o pecado. E eu faço isso e prego o Evangelho porque eu tenho certeza absoluta o que aconteceu comigo e o que aconteceu com algumas pessoas que aqui já estão, que estão trazendo pessoas para ouvir. Elas trazem e fazem isso porque elas creem também. Já viu um grande presente maravilhoso, aquele melhor presente do mundo, 1000 quilos de ouro, mas não é esse ouro que você pensa não, é o ouro eterno. Ela ganha de graça. O que ela vai fazer? E ela sabe que tem uma fonte lá, que tem lá para ela de graça. O que ela vai fazer? Ela vai querer dar. Não, está aqui, para você. Quanto que é? Nada? Não sei nada não. É a eternidade. Mas é uma eternidade, uma paz que começa agora. É voltar a esse estado um dia. O Éden, as 2 primeiras páginas da Bíblia, fala de um lugar que não tinha pecado. As 2 páginas finais da Bíblia, Apocalipse, fala de um outro lugar. Não é o Éden, mas é a grande Jerusalém celestial. Ela começa com inocência e pureza, ela termina com uma proposta eterna de salvação. Isso é o Evangelho. Então, o que aconteceu aqui quando Deus falou assim: olha, vocês ficam aí, mas se vocês comer... Deus passou não 10 ordens, uma só, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí você pergunta para mim, mas por que Deus fez isso? Ele fez um teste. É um teste. Porque Deus, se Ele quisesse criar robô para adorar Ele, né, Ele faria. Ele é Deus. Ele criava ali um ser programado para obedecê-lo e honrá-lo, igual um robô, né? Ia ficar lá: Senhor, Senhor, te amo. Mas não é isso. Deus é uma pessoa, entendeu? Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. E Ele quer se relacionar com as pessoas. Ele quer ser amado. Ele quer ser obedecido. Misericórdia, desculpa, eu esqueci. Está dando para entender? Deus criou o homem exatamente para isso no Éden, para se relacionar com Ele, para conviver com Ele, não para ser esses birutas andando por aí, batendo cabeça. Nós não viemos do macaco, nós não viemos de uma explosão cósmica, nós viemos de um Criador, que foi, ele soprou nas narinas de Adão, e depois desse sopro todos nós nascemos. E querendo ou não, tanto os mais novos quanto os mais velhos, um dia nós vamos voltar a Deus. E a pergunta é, né? De novo, aquela: está preparado para encontrar com Deus? Está preparado? Essa é a pergunta do Evangelho. Eu não quero nem saber quanto você tem na sua conta, quantas doenças você tem, se você tem problema disso ou daquilo. Se você for a base, você vai saber lidar com tudo isso aí. Tudo. Emocional, isso, não sei o que, briga, revolta, não sei, tudo. Tem um livro que chama-se, do Augusto Cury, chama-se Jesus, o maior psicólogo do mundo. Ele é um cristão meio camuflado, né? Mas ele é cristão, eu sei disso. Ele é da área de educação.
Eu trabalhei com livros 30 anos, eu representei esses. Jesus, o maior psicólogo do mundo, sabe as referências de onde ele pegou tudo? Da Bíblia. Aí você fala para a pessoa: nossa, que livro lindo. Ele ficou 3 anos como o livro de mais vendagem, mais vendeu, no primeiro lugar. E a pessoa mal sabe que ela tem a Bíblia na mão dela, só que ela não lê, ela não busca Deus, ela não conhece o Evangelho, e ela não procura que alguém explique para ela o Evangelho. É difícil, né? Como que é o ser humano? Mas o cara pôs num livro, as referências estão na Bíblia, o povo amou. A pergunta é: quantos se converteram desses aí? Não sei dizer. Eu tenho certeza que alguns teve um despertamento e conheceram a Cristo por intermédio desse livro. Porque por mais que você tire um versículo daqui e põe no papel, ele continua sendo versículo, ele continua sendo de Bíblia. Mas o que Deus tem para oferecer é muito mais do que isso. É muito mais rico, é muito mais profundo o Evangelho. E ele disse: vocês vão ficar aqui, mas não vão comer. Se vocês comer, vocês vão morrer. Preste atenção nisso. Morte, a definição de morte é separação. Porque eles estavam com comunhão com Deus, vivendo com Deus, num lugar santo, um Deus santo, convivendo dessa forma. Então, se vocês comerem, eu vou me separar de vocês. Agora, o salário do pecado qual é? A morte. A morte. Quando fala aqui a morte, fala da morte física, espiritual e eterna. É 3 tipos de morte. Porque essa casca vai para onde? Para a terra. É a morte física. E a morte espiritual é o que? É o que aconteceu com eles. Eles se afastaram de Deus. Eles se separaram de Deus. E qual que é a condenação? A eternidade, o inferno. Isso é Evangelho. Isso é a mais pura simplicidade da explicação do Evangelho. O que aconteceu? Eles comeram. Nós vamos lá 3 em 1. Mas primeiro eu quero provar para vocês biblicamente aquilo que nós estávamos falando. Eu falei que era um lugar que não tinha pecado, inocência, pureza, né? Olha o versículo 24 e 25. O primeiro casamento que teve, onde foi? No céu. 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se unir sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus fez o primeiro casamento lá no céu. Agora olha o segundo, olha o versículo seguinte. Ora, um e outro, 25, 2 e 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não? É a prova da pureza, é a prova da ausência do pecado. Vamos viajar de novo, né? A Bíblia é bom isso, você tem que entrar dentro dela. Então eles estavam pelados diante de Deus, nus, e não se envergonhavam. É uma evidência, uma prova de que eles não tinham o quê? Eles não tinham a impureza, a malícia. Nós não vamos fazer isso, é lógico. Mas qualquer um que for ali e arrancar a roupa e ficar ali, o que vai acontecer? Eu vou ficar roxo, vermelho, azul, vou dar perigoso até nem sei o que eu faço. De vergonha. Não é verdade? Bem-vindo ao mundo do pecado. É uma prova de que você e eu, nós somos pecadores. Nós não temos mais isso. Acabou. Morreu. A mente morreu. A separação existiu. Aconteceu. Essa é a pura verdade desse período que não existe mais. Então a gente não tem ideia. Mas a Bíblia nos dá todas as indicativas, todas as informações para nós entendermos isso que eu estou transmitindo para vocês. Para ver se nós nos concentremos mais. Agora nós vamos para as péssimas notícias. Tem dois capítulos só aqui, né? O resto aqui, é tudo tragédia. Tragédia no sentido do homem, mas milagre por intermédio de Deus. Esse livro, põe uma coisa na sua cabeça, ele só tem uma finalidade. Chama-se a redenção. O que é redenção? A redenção é o pagamento de um preço, é um resgate, é Deus tentando resgatar novamente o homem por intermédio do Evangelho, por intermédio de Jesus Cristo. Aqui não tem prosperidade. A única prosperidade que tem nesse livro, sabe qual que é? Com o suor do teu rosto vai ganhar teu pão.
É o que Deus falou para Adão. Então, ganhar dinheiro, ser um bom profissional, não é pecado. Agora, o que fala isso aí é mentira. Barganhar. Isso é mentira. Pura mentira. Mas não é o nosso alvo. Agora vamos entrar na queda. Então nós falamos da inocência, da pureza. Agora nós vamos entrar na queda e as consequências da queda. E nós vamos ver também como o inimigo de nossas almas, ele agiu por intermédio dessa queda. Vamos lá, 3 e 1. A queda do homem, capítulo 3, versículo 1. Acompanhe, viaje mesmo, mas viaje para o lado bom, sabe? Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, nós precisamos de entender uma coisa antes de entrar dentro do texto. Aqui vai entrar em cena a serpente, e vai entrar, a serpente está aqui na figura de Satanás, do diabo. Ela vai entrar em cena e vai começar um diálogo com Eva. Para quê? Para seduzir Eva, para que ela peque. Agora, de onde vem Satanás? De onde vem esse inimigo? Ele vem dos céus. Satanás, Lúcifer, antes de ser Satanás, era Lúcifer, anjo de luz. Ele era o querubim da guarda. Ele era um ser que estava abaixo de Deus, porém dentro da hierarquia angelical ele era o mais graduado, e ele assistia diante de Deus. Vamos ver aqui só para você, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Para nós entendermos a queda, nós precisamos saber o que fez, né? Isaías capítulo 14. Preste atenção que você vai falar alto aí, meu querido. 476. Obrigado. Bom, está dando para entender, né? Agora vamos falar desse que é a serpente, para você entender o negócio. O que está relatando aqui? Vamos ler, 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui está falando da queda de Lúcifer, agora denominado Satanás. Satanás, a definição do grego é adversário, opositor, é o adversário de Deus, o adversário seu, meu, de todos. O que ele faz hoje? Ele mata, rouba e destrói. Ele entra dentro das mentes e ele quer separar a criação dele, nós, do próprio Deus. Vamos lá. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, 14 e 12. Como foste lançado por terra, lá, foste lançado por terra. Depois do pecado, ele foi o que? Foi lançado fora da presença de Deus na terra. Foste lançado na terra, tu que delimitavas as nações. 13, presta atenção no 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltando o meu trono. Exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o petulante, esse é o inimigo de nossas almas. Ele tentou ser igual a Deus. Aqui nasceu o orgulho. Dentro do site eu coloquei uma mensagem que eu mesmo preguei um tempo atrás, né? O Leandro mesmo colocou. Chama-se orgulho, a raiz do pecado. Se você tiver uma oportunidade, assista, você vai entender um pouco mais sobre esse pecado que entrou na humanidade por intermédio de Lúcifer. Ele quis, olha aqui,
ele quis ser igual a Deus, e sereis semelhante ao Altíssimo. E ele, com toda a sua petulância, ele sabia que era Deus, mas mesmo assim ele tentou. Conseguiu? De forma alguma. Naquele mesmo momento, Deus o lançou fora da sua presença, mas tem um significado: já o condenou. Já não há salvação para Satanás mais. Para nós existe, mas para ele não. Esse já está condenado, né? Então esse é o que vai entrar em ação. Põe uma coisa na sua cabeça: o homem pecou, e Deus tem um atributo de Deus que chama-se soberania. Deus é soberano, ele não precisa pedir permissão para ninguém para fazer o que ele faz. E pela uma ação permissiva de Deus, Satanás ainda está por aí, certo? Mas por que ele fez isso? Porque o homem pecou. E às vezes a pessoa fala: por que Deus não acaba com o diabo? Deus tem que acabar comigo e com você também, porque nós só pecamos até hoje. Então não é assim que as coisas funcionam. São ações, né, da nossa parte, da parte de Satanás, que causa todo esse caos na vida, no mundo e pessoalmente no mundo. É o pecado da humanidade contra Deus. E as pessoas não entendem isso. Quando ela começa a entender, ela corre de Satanás e corre para a cruz, né? Fala: Senhor, eu necessito mesmo de perdão e de reconhecimento do que eu fiz contra o Senhor, coisa que Satanás não fez, coisa que Lúcifer não fez. E ele, juntamente com essa rebelião, ele levou 1/3 dos anjos celestiais. 1/3. Esses são chamados hoje de demônios, e eles estão por aí. Como é que eles agem? Do jeito que nós vamos ver agora. Entenda isso. Voltando lá, em Gênesis capítulo 3. Bom, já apresentamos uma péssima apresentação, né? Uma pessoa que ninguém queria conhecer, né? Mas esse é ele. Então agora nós vamos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, serpente sagaz. O serpente nós sabemos, Satanás entrou dentro da serpente. O que é sagaz? É enganadora. Quando fala de uma pessoa sagaz, nossa, aquela pessoa é sagaz, ela é enganadora. Mas ela não engana de uma maneira, Satanás não engana de uma maneira assim, superficial, ou de uma maneira fraca, né? Não, o engano dele é totalmente, ele é habilidoso. Além de ser sagaz, engana com uma habilidade extrema. É isso que quer dizer sagaz. E ele vai entrar em cena com sua sagacidade para fazer o quê? Fazer com que Eva caia. E ele diz assim: é assim que Deus disse no final? Que não comereis de toda a árvore do jardim? O que está acontecendo aqui? Ele tenta ao mesmo tempo enganar ela, distorcendo a palavra. Deus disse que era para não comer uma árvore, não é isso? Mas ele vai falar: é assim que Deus disse, você não pode comer nenhuma árvore. Talvez você nunca tinha percebido isso, né? Talvez você nunca percebeu a linguagem de Satanás. Deus falou uma coisa, é isso que ele faz. Tudo que Deus fala, ele fala o contrário, ou ele acrescenta ou tira, cria uma inverdade, uma mentira, para que possa enganar as pessoas. E as pessoas não entendem. Por quê? Porque não conhece a Deus, não conhece o inimigo, e não conhece como as coisas funcionam, né? Aí, dentro desse primeiro ataque que a serpente vai dar em Eva, no segundo, ela vai responder bem. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Olha lá o versículo 2. Respondeu bem, né? Certo? Até aí está tudo bem. Mas do fruto, 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Olha lá, acertou de novo. E nem tocareis, para que não
morrais. Esse não tocareis aqui, Deus não disse lá, mas isso, com certeza, Adão deve ter conversado com ela e deve ter dado no primeiro momento, reforçou o que Deus falou. Você não come, você nem toca. Isso é só uma ideia, tá? Mas deve ser mais ou menos isso. Tanto é que tanto ela comeu, deu para ele, comeu, também não adiantou nada. Mas por quê? Agora ela respondeu praticamente certo. Agora, uma das malignidades de Satanás, o maligno, é que ele não desiste. Ele vai voltar. E ele vai voltar com um armamento mais pesado, com argumentos mais pesados e com argumentos mais convincentes. Preste atenção. Versículo 4. Então disse a serpente: é certo que não morrereis. Olha lá. Ele já fez o quê? Uma oposição a Deus. Isso aqui é muito grave, sim. É muito importante nós entendermos. Nós estamos falando de uma mente maligna. O mundo jaz no maligno, não é o que diz a Bíblia? Tudo que rege esse mundo, a política, as artes sociais, as artes cênicas, tudo que você entender é regido por Satanás. É ele que está no comando, com a ação permissiva de Deus, o mundo caído, corrupção, enfim, e é ele que está engendrando todos os suas artimanhas dentro da sua mente e dentro de todas as mentes humanas. Nunca se esqueça disso. Não atribua os problemas da sua mente e do seu coração a nada, apenas aos seus pecados, aos meus pecados. Já viu falar da semeadura, a lei da semeadura? Que você planta, não atribua isso a Deus. Eu não atribuo nada a Deus, atribuo a mim mesmo. Os meus erros, os meus sofrimentos, os meus pecados, eles têm consequência, mesmo depois da conversão. Agora imagine aquele que não conhece a Deus e está lidando com um ser desse. Já parou para pensar? Isso é o Evangelho. Então você explica, você mostra para a pessoa conforme ele age. E ele disse: então é certo que não morrereis. Ele faz uma afirmação desmentindo Deus. Não, Deus não é assim, não vai acontecer assim não. Versículo 5. Agora ele vai aumentar o argumento, porque Deus sabe, ele está falando para ela: no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eva, agora nós precisamos de Eva. Deus sabe. Sabe por que Deus está escondendo esse fruto? Porque Ele não quer repartir o poder dele com você. Mas se você comer, você vai ser igual a Ele, poderoso igual a Ele, onisciente, onipotente, onipresente. Você vai ter todos os atributos. E esse Deus, Ele é egoísta. Ele não quer repartir os poderes dele com você e nem com Adão. Ele começou a lançar esse tipo de argumento na mente dela. Isso aqui é muito importante. E o que vai acontecer? Ele diz assim: sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só o versículo 6. Depois nós vamos estar atentos no que Deus falou antes. Olha o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deus tem culpa nisso aqui? Então, aí que nós começamos a entender. E eu e você e toda a humanidade tem o vírus disso aqui, esse vírus maldito que entrou nela. Ela aqui, o pecado começa por onde? E vendo aqui e aqui, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ela queria ser igual a Deus, como Satanás. A árvore é boa para se comer e também agradável para dar entendimento.
Ela queria ser, ela mordeu a isca, ela queria ser igualzinha a Deus. Agora, quando ela fala agradável, vendo a mulher que é árvore boa para se comer. Irmã, se eu te falar para você, olha, tem um bife ali com meio quilo de veneno, você vai comer? Foi exatamente isso que ela fez. Se você comer o fruto, você vai morrer. Como é que agora ela está falando que era agradável aos olhos? É dois problemas: é o poder de persuasão de Satanás e é o orgulho que nasceu também no coração de Eva. Ela quis ser igual a Deus. Você quer deitar ali? Tem uma cama ali. Está tão descaidinha, tadinha. Mas fica firme aí, que Eva já foi. Então assim, está dando para entender? Está dando para você ver porque Satanás é Satanás? Então, voltando à aplicação, o que aconteceu? Ela enxergou uma coisa de morte para comer, para dar vida para ela. Quantas e quantas pessoas ouvem isso aqui, entende? Elas pegam, vai para a casa delas, esquece disso aqui, continua suas vidas, como se Deus não tivesse falado nada para elas. Nas mãos desse, sendo escravizados e sendo o quê? Totalmente dominados por ele, porque é o que ele faz. E depois de comer algo que foi proibido e algo que ia trazer morte a ela, ela pegou, disse assim: árvore desejável para dar entendimento. Ela desejava ser igual a Deus. O que Satanás fez? Também quis ser igual a Deus, serei semelhante ao Altíssimo. O projeto que ele não conseguiu lá em cima, ele colocou no coração dela e bingo! Foi o que aconteceu. E você sabe o que é o pior? Isso está no seu coração e no meu coração. Entendeu? E como nós temos que cuidar disso? Como devemos cuidar disso que está no nosso coração? Só o Evangelho. É entendermos o que aconteceu. É entendermos o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo na sua vida. Agora, vamos ver o 7. Então ela comeu, deu para o marido comeu. Acabou. Aí, acabou. Aquele capítulo 2 lá, aquele que existia de bom, que lá acabou, já era. Agora vamos ver a reação depois que eles comeram. Se comparando, por favor, a inocência e pureza. É totalmente oposto, é o contrário. Olha o que a Bíblia diz, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se os olhos para quê? Para o pecado, para a malícia, para a impureza, para toda sorte de nojeira que você imaginar que tem na mente de todos os corações humanos. Entrou em Adão e Eva, e de Adão e Eva entrou em mim e você, em toda a humanidade. Paulo diz o quê? Porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, para o homem voltar para Deus novamente, é só por intermédio do Evangelho. Não tem placa de igreja, nem pastor, nem padre, nem eu, nem você, nem ninguém pode fazer isso. É a verdade do Evangelho, é a verdade das Escrituras. É essa que nos choca, nos deixa, ou a gente vai ser igual a Satanás e Eva nesse momento, ou então nós vamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos de Deus para lutar contra todas essas armas satânicas. Estou falando alguma coisa em verdade? Pode ser que você não creia, pode ser que você não aceite, é outra coisa. Mas saiba você que essa é a grande verdade e única verdade da queda, dessa transição do que Deus queria e do que o homem fez mediante a desobediência do Eva. Tem gente que fala assim, mas foi Eva que pecou, não tem problema nenhum, ela já é arrogante, ela já é orgulhoso.
Todos pecaram. E humano? O que precisa de um homem agora para ele ser condenado? Nada, é só nascer. Ele já nasce. Ele já nasce com o pecado. Ele já nasce com o vírus maldito. Agora tem a solução. Nós estamos falando o que agora, infelizmente? Nós estamos falando da doença. O remédio existe. Nunca fique desanimado, né, com as palavras que você vai ouvir nos estudos, porque elas são muito sinceras e elas são diretas. Mas você precisa saber da sua doença para tomar o remédio certo. Certo? Não é assim com o médico? O que Jesus falou para os fariseus? Vocês não precisam de médicos. E eu vim para quem? Eu vim para os doentes, não para vocês. Eu não vim salvar, eu não vim salvar justos, chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. Eu não vim, você que acha que você não tem doença, que você não precisa de médico, eu não vim para você, não vim para vocês. Eu vim para aqueles que entendem que são doentes e precisam do remédio. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade que todos os púlpitos deveriam pregar. Uma mensagem simples, audível, compreensível, que transforma a vida das pessoas. Bom, então abriram-se então os olhos, entrou o pecado, e percebendo que estavam nus, impureza, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. O que aconteceu? Eles viram que estavam pelados, entrou o pecado, eles pegaram as folhas e... O que é o pecado? Vergonha. Sentiu vergonha. Pecado. Foi o que aconteceu. E assim, agora vamos ver a reação, né? Qual foi a reação deles depois de tudo isso? A hora que Deus vai chamar eles, é o que o mundo faz. Versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que o homem faz até hoje? Se esconde de Deus. Ou tem um estudo lá, graças a Deus, né? Nós estamos aqui. Mas tem um estudo lá, nós vamos falar de Jesus. Olha, nós vamos falar da vida eterna. O que o homem faz? Ele se esconde de Deus. Essa é uma reação pós-pecado do ser humano. Ele foge de Deus, ele se esconde de Deus. Por quê? Porque ele não quer se retratar com Deus. E se ele não se retratar, ele está em maus ações. Essa é a reação da humanidade. Quando você vai em igrejas que pregam essa mensagem, todos conhecem, nós não somos melhor do que ninguém, nós não somos exclusivistas, somos pecadores regenerados, é isso que nós somos, que pregamos o Evangelho. Mas quando as pessoas que estão acostumadas a ouvir essa baboseira, a hora que vai ouvir que ela é pecadora, que ela foge de Deus, que ela está condenada se ela não se converter, ela não quer esse tipo de igreja. Ela não quer essa aí. Ela quer fugir de Deus, não quer se retratar com Deus, mas quer uma religiosidade para quê? Para alcançar as suas benesses, né? Os seus desejos pessoais e particulares. Esses não verão a Deus. Eles estão fugindo de Deus. E eles se esconderam nas árvores, né? Vergonha. O texto, a interpretação correta ainda, fuga e vergonha. Porém, o pecado deixa o homem sem noção. Eles se esconderam de Deus atrás de uma árvore. Adão e Eva não sabiam que era Deus? Sabia, né? Por conhecer a Deus, você acha que se esconder atrás de uma árvore, você vai esconder de Deus? Então o homem se torna ridículo. O pecado deixa o ser humano ridículo, sem noção do que é o pecado. Estavam com Deus há pouco tempo atrás, né? Alguns versículos ali atrás. E assim é o ser humano. É isso que o pecado causa. Ele causa o quê? Fuga do homem. Ele causa também vergonha, pecado. Versículo 9. Agora aqui Deus vai começar a chamar o homem para ele se retratar. Isso é um ato de misericórdia, porque eles já pecaram, certo? Eles já se esconderam de Deus, eles entenderam
Eles fugiram de Deus, Deus vai chamar eles. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quem é Deus, gente? Deus é onisciente, presciente. Deus sabia o que aconteceu, Deus sabia onde eles estavam, e Deus não os matou. Misericórdia. Como que Deus fez então para lidar com aquilo que ele falou que ia matar? Em Gênesis 3:21, não precisa ler, Gênesis 3:21, para não matar Adão e Eva, ele mata um animal, para aspergir o sangue do animal pelo pecado dos dois, tira o couro, né, do animal e cobre a nudez dos dois, a vergonha dos dois, e ali faz o sacrifício em favor dos pecados dos dois e não os mata. E mesmo assim agora ele está o quê? Chamando o homem. Versículo 9, né? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Nós fazemos duas aplicações. O homem continua se escondendo de Deus e Deus continua até hoje chamando o homem. Põe o seu nome aí e fala assim: onde está, Bruno? Onde está, Ana? Põe o seu nome. Deus está fazendo a mesma coisa. Ele quer que você se retrate. É isso que Ele quer. Olha que coisa mais... Isso é Bíblia, né? A Bíblia você não lê ela de uma maneira doida, né? Você lê entendendo. Então o que vai acontecer? Como é que ele vai responder? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha lá, ouvi a tua voz no jardim. Agora vem aqui o retrato da humanidade. O retrato da humanidade. O que ele vai dizer? Estava nu, impureza, é o pecado, vergonha. Tive medo e me escondi. Mas também já falou de escondi, é a fuga. Agora o medo. Entrou a impureza no homem, o pecado. Entrou o homem foge de Deus, outro pecado. E o medo, esse nós não falamos, nós vamos falar um pouquinho. O que é o medo? Você tem medo? Então de lá. Você tem problemas emocionais que pode levar o quê? Pode levar uma depressão, pode levar um pânico, pode levar um suicídio. Lá no Éden não tem isso, lá no céu não vai ter isso, nem sentimento e nem ação. Entrou tudo isso no homem: fuga, impureza, malícia e medo. As pessoas têm medo disso, medo daquilo, meu filho, minha mãe, meu pai, meu avô, o que vai ser, o presidente e tal, nação, não sei, medo, a pessoa tem medo. Isso. Agora, veja bem, se você entender tudo isso e for pelo caminho certo, você vai saber lidar com todas essas questões, certo? Certo, Leandro? Então é isso, certo, André? Certo, Débora? Certo? Então é isso. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Lidar com o pecado, saber lidar com ele. Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito. Todos nós somos. Mas tem os imperfeitos que entenderam e foram convertidos verdadeiramente, foram regenerados, justificados, e hoje os olhos dele estão nessa terra? Não. Ele tem esperança. Ele olha para cima, de onde vem o Salvador. E o Espírito Santo vem e tudo fala: vixe, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, a mensagem é essa aí. Eu sofro por causa disso, eu tenho medo por causa disso. E é isso que Deus... Então Deus está chamando ele aqui, né? Aí versículo... Ele dá essa desculpa, né? Ele até... Ao 11. Ele vai dar outra chance para Adão de novo. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste? Ele está dando uma outra oportunidade para Adão. Adão, quem te fez saber que você estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei para você não comer, Adão?
O que ele deveria ter feito? Dar um passo à frente. Falou: Senhor, eu comi, eu desobedeci e eu arruinei todo o plano que o Senhor tinha lá no Éden. Eu sou culpado, eu estou aqui, me perdoe. É assim que você deve fazer diante de Deus, não é fugir dele. Isso é evangelho, é arrependimento, coisa que Adão não fez. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fugi até hoje, mas eu venho aqui. Olha o evangelho, isso é evangelho. O que Adão fez? Ele não fez isso. O que o mundo faz? Ele não faz isso. O orgulho dele é tão grande que ele não confessa diante de Deus, nem diante dos homens, nem diante de ninguém, que ele fugiu e que ele peca, mas ele não confessa, ele não se retrata. Saiba você de uma coisa, eu tenho que te falar isso: se você não fizer isso verdadeiramente, você vai viver uma vida separada de Deus eternamente. Isso é evangelho, coisa mais simples do mundo. O que ele fez? A mulher. E aí nós vamos terminar. Então disse o homem. Ele vai responder: então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Não é assim quando você briga com seu marido? Não é você, não, é você, não, é o outro. Nunca, sempre está errado é o outro, né? E eu estou sempre certo, a minha mulher está sempre errada. Isso é o ser humano, né? Bem-vindo ao mundo do pecado. Mas aqui é muito mais grave, porque ele culpou, foi a mulher que o Senhor lhe deu. Ele culpou a mulher e culpou Deus. Olha a gravidade. E talvez você seja assim. Você culpa todo mundo, menos você, dos seus pecados. Você não vai vir a Deus. Você culpa todo mundo é errado, todo mundo não presta, e culpa Deus também, porque você foge dele. Olha só como as coisas são. Então ele deveria ter dado um passo à frente, ter se arrependido, falou: Senhor, eu fiz tudo isso aí, eu estou aqui arrependido, eu arruinei tudo, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Deus estava dando oportunidade a ele, e Deus é assim com a humanidade toda, até hoje, até que as portas da graça um dia se fechem. Quando isso vai acontecer? Ou quando Cristo voltar, ou quando você morrer. Pode ser que seja amanhã. Nossa, que pessimismo. Não, pode acontecer, infelizmente. Mais novo, mais velho, não sabe. Então não deixe, não continue fugindo de Deus. Entra dentro do seu quarto, se retrate com Deus, confesse que você é pecador, que você precisa dele, Jesus. Entregue a sua vida a Cristo. Chega de correr, chega de fazer as coisas erradas. Isso é o evangelho. É isso que Deus quer. Porque a nossa natureza, a minha, a sua, é exatamente essa: fugir, dar desculpa, atribuir todas as nossas mazelas, as nossas culpas aos outros, e dizendo para Deus: eu sou o bonzão. E na verdade nós não somos, nem eu e nem você. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e por tudo que ela nos trouxe essa noite. Senhor, que o Senhor possa, por intermédio de misericórdia e graça, continuar chamando todos esses que aqui estão. Com certeza, todos esses que aqui vieram, sem exceção, é porque o Senhor os chamou. É porque o Senhor deu oportunidade para eles. E, ó Deus, que o Senhor complete essa obra grandiosa da salvação e do Evangelho nesses corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.